Questão 14. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas. Então, o que que as variedades linguísticas aqui nesse texto causam pra gente? Vamos ver? Maranhenses que moram longe matam a saudade na terra natal, usando expressões próprias do estado. Por quê? Por quê, galera? Por que que a gente mata a saudade da terra natal usando expressão própria do estado? Por quê? Porque a nossa linguagem reflete a nossa identidade, certo? A gente, por meio de um sistema simbólico, utiliza da identidade por meio da formação da nossa, usa a linguagem para formar a nossa identidade em memória afetiva, sabe? Então, por exemplo, quando a gente vê um sistema simbólico, o que que é um sistema simbólico? É um conjunto de símbolos que tem um significado pra gente. Então, por exemplo, se você viajar para os Estados Unidos e ver alguém falar nos Estados Unidos algo próprio da sua região, você vai de cara se identificar com aquela pessoa. Por quê? Porque na sua organização cognitiva da realidade, como assim? A forma que você organiza os diferentes significados para cada símbolo, aquela palavra tem uma memória muito afetiva. Por quê? Porque aquela palavra, aquela língua, constitui para você um aspecto identitário, algo da sua identidade. Então você lê, você ouve a pessoa falando aquilo, aquele som é familiar. Aquela palavra, aquele significado é familiar. Vocês estão conseguindo entender isso, galera? Isso é muito importante, inclusive, para você conseguir entender as coisas. Então, quando a gente fala de símbolo, é exatamente isso. Por exemplo, a gente tem significante e significado, né? Se a gente fala, por exemplo, pombo, o som da palavra pombo é o significante. Qual é o significado de pombo? Sujeira. Então você interpreta o símbolo pombo como sujeira. Agora, se for um pombo branco, o símbolo pombo branco como paz. Então, as diferentes variações linguísticas, cada uma tem seu símbolo. Então, ó, se o maranhense impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme, e o modo de falar tão próprio e característico dos maranhenses vem conquistando muita gente esperando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, beleza? Blogs e perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Show de bola. Agora, olha só, com saudade do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha a culinária, brincadeiras e o dicionário maranhês, ou seja, as variedades linguísticas próprias do Maranhão, né? A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na Inocência, pedi R$ 3 de pães misturados. Pães misturados, né? Nunca ouvi falar, não. Quando eu falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí já fiquei encabulado, o cara ficou bravo. Ó, e o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães de massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo com humor. Então a gente tem aqui uma troca, né? Uma troca cultural, tá? Uma troca cultural. Ele explicando para o atendente o que que é pão massa grossa e massa fina, e o atendente explicando que ele é pão francês com pão suíço. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas impedem o entendimento mútuo? Não, eles se entenderam. Enaltece o português do Maranhão? Não, não enaltece. Ele fala que tem uma variação linguística no Maranhão, tem uma variação linguística no Rio, tá? As variedades linguísticas são constitutivas do português brasileiro, justamente. Tanto a variedade linguística do Rio de Janeiro quanto a variedade linguística do Maranhão constitui a língua, que é a língua portuguesa, tá? Não existe maior, melhor ou pior. Os dois constituem a língua portuguesa, tá? Agora, exigem a dicionarização nos termos utilizados, então toda variação linguística precisa ser posta no dicionário. Precisa ter lá no dicionário, olha, pão misturado. Pão misturado representa isso, 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 isso. Não, ele não falou hora nenhuma que tem que ter dicionarização aqui, tá? Agora, são restritas as situações coloquiais de comunicação? Não, você pode usar a variação linguística tanto na coloquial quanto na formal. Por exemplo, eu pegar e puxar o X, esquece, é uma variação linguística. Agora, eu posso usar isso em contexto formal? Sim, eu posso estar numa reunião e falar assim, bom, eu acho que esse relatório, né, não deve ser feito com simultaneidade, consoante, sei lá, o léxico, né? Puxar mais o sh. Isso é uma variação linguística. Então não é só porque eu estou numa situação formal que eu não posso usar uma variação linguística, tá? Picolé, não, picolé não falo picolé, não. Picolé, picolé. Falo picolé, 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 beleza? Olha só, falaram que marcaram a letra A. A letra A não poderia ser, pessoal, porque eles não se desentendem, saca? Tanto que um explica o outro depois. Ele explica o que que é o pão misturado, tá? Que é o pão francês e suíço. E ele explica que é o pão massa grossa e massa fina.
Se eles não se entendessem, eles não saberiam, tipo, o que você tá falando? Tá doido? Quê? Hã? Mas eles se entenderam, entendeu? Aí você vê, construtiva do português brasileiro, cara, tu tem que. Nossa, isso aqui brilha. Às vezes tu não saberia nem por que as outras estão erradas, mas, cara, a letra C tu tem que ler, a obrigação sua é marcar ela. Por quê? Toda variação linguística, galera, constitui a língua. Porque cada variação linguística é um aspecto identitário de um povo. E o conjunto de aspectos identitários constitui o português brasileiro. Tudo bem? Mesma coisa que a língua está em um constante processo de transformação. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.